A pergunta do milhão, né? Quanto é que a bolsa vai bater no final do ano? Cara, é máxima histórica, teremos rompimento aí de topo histórico, bate 130, 120, 125. Cara, a gente começa a ver projeções aí no mercado, né? E vou te falar, provavelmente você está aqui nesse vídeo por conta desta pergunta. Mas toma cuidado e eu vou te explicar por que você tem que ter cuidado com essa pergunta. Bora lá! Seguinte, cara, então eu vou relatar um pouquinho da minha experiência, né? Aquilo que eu já fiz, principalmente quando eu estava começando na Bolsa de Valores e por que a gente tem que ter cuidado, né, com esse tipo de informação. Então, quando a gente começa a olhar lá no iniciozinho, né, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre Bolsa de Valores, o que eu fazia, cara? Na verdade, eu era estagiário numa empresa de aviação, tá? Então, eu era estagiário e na época não tinha muita coisa para fazer. Eu não ouvi o que eu ouvi? Então, neste momento, eu comecei a ler muito jornal, porque lá na intranet, o que tinha lá? Só notícias relacionadas à aviação, e eu já gostava de Bolsa de Valores. Apesar de estar trabalhando na área de aviação, eu gostava muito de Bolsa de Valores. Sempre foi o meu hobby ficar olhando, ficar lendo, sabendo o que estava acontecendo. E eu aproveitava que eu não tinha muito serviço para fazer, então ia lá e ficava na intranet, cara, todo santo dia, lendo matéria, era apenas sobre aviação do que ficava disponível. Mas o que começou a me chamar a atenção nesse momento? Eu tô falando, cara, lá em 2004, tá? Em 2004 até 2006, mais ou menos, eu ficava fazendo isso. O que eu fazia? Eu ia lá e lia o jornal. Só que eu tinha o jornal, eu não vou dar nome de jornal aqui não, tá? Mas eu tinha o jornal A, eu tinha o jornal B, eu tinha o jornal C. Qualquer jornal que falasse sobre aviação, aquela matéria estava ali na intranet. E aí eu comecei a perceber o seguinte, essa empresa, que eu vou dar um nome aqui, tá? A empresa que eu trabalhava era a Varig, eu trabalhava na parte de logística. A Varig estava mal das pernas na época, né? Então ela estava numa situação difícil. Então não era nem incomum eu ver no jornal a notícia que estava saindo na Varig. Era muito comum. E o que eu fazia? A ação da Varig, ela varia muito pouco. Ela varia, se eu não me engano, acho que era R$1 e pouco. Então, e ela era muito volátil, era pancada para cima, pancada para baixo. E eu ficava acompanhando o noticiário e a ação. O noticiário e a ação. O que eu comecei a perceber? Primeiro, eu comecei a perceber que alguns jornais davam notícias parecidas. O tom era muito parecido. Outros jornais davam notícias num tom diferente. Opa, calma aí. Aquilo começou a me chamar a atenção. Cara, a notícia, por mais que o jornalista seja diferente, a notícia ali, se eu pegar e falar assim, gente, baixou o querosene de aviação. Pô, você vai pegar e vai ler num bom tom aquilo dali, né? Mas tem coisa que é subjetivo, tem coisa que é muito sutil e cada um enxerga de uma forma. E aí é que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando a gente começa a ler um jornal, a pergunta que eu comecei a fazer é: quem está por trás dessa notícia? Quem está por trás deste jornal? E aí eu comecei a perceber o seguinte, que o dono do jornal A era o mesmo dono do jornal C, diferentemente do dono do jornal B. Então eu comecei a ver que eu tinha que tomar cuidado com a forma de abordagem de alguns jornais, tá? E que aquilo dali era uma formação né? O jornal ele está formando opiniões ali de um monte de leitor. Pensa que naquela época, obviamente a gente já tinha internet, mas não é nem como é hoje, né? Então hoje o acesso aí é tudo muito mais fácil. Tá num grupo do Telegram, tu sabe um monte de notícia, né? Tá num grupo do WhatsApp, tu sabe um monte de notícia. Lá não, lá na época você tinha que abrir o jornal e tinha que ficar lendo. Então assim, o que acontece, cara? Eu comecei a perceber que, opa, eu tenho dois jornais falando uma coisa, porém o dono é o mesmo. Ok? Beleza? Então, eu me alimento de uma informação e me alimento de outra fonte de informação diferente, de donos diferentes, talvez de interesses diferentes, o que acontece? Pô, eu começo a formar a minha opinião. Por quê? Porque eu não estou cravado naquele jornal. Eu não estou cravado somente naquele jornalista. Eu estou ouvindo um pouco daqui, eu estou ouvindo um pouco dali. Que é o que eu falo aqui com vocês. Cara, pô, eu tô aqui, eu bato papo com vocês, eu falo, eu gravo vídeo, eu mostro a minha visão, né? Principalmente nesse vídeo daqui, vou deixar o card aí em cima, né?
da playlist, que é a playlist aí do macro ponto a ponto, né? Porque até este nome, macro ponto a ponto, eu coloquei uma caixinha no Instagram, pedi sugestões de nome, né? E eu falei, cara, eu quero falar ali sobre o ambiente macroeconômico, aquela coisa toda e tal. Me digam aí um nome. E aí falaram assim, macro ponto a ponto. Por quê? Ponto a ponto é você dar o seu ponto de vista, assim como o outro também tem um ponto de vista dele. E aí a gente cresce junto. A sua visão, né, juntando aqui com a forma com que eu estou vendo, às vezes a gente começa a olhar para um lado que a gente não olhava. Então não se prenda a um jornal, já de cara eu te digo isso. Tá? E por que, Marcelo? Por que você está falando disso em relação à bolsa e tudo? Eu vou chegar lá. Então, quando eu comecei a ler um pouquinho sobre bolsa, eu comecei a ver que existiam distorções em relação a isso. E aí eu comecei a me atentar em quem é que estava por trás dessa informação e comecei a ver, eu falei, bem, opa, calma aí, eu já não posso me prender somente a um jornal, né? Eu tenho que ficar esperto com fontes de informação diferentes, por mais que a matéria seja do mesmo assunto. Belezinha? Um outro ponto que eu comecei a fazer e comecei a prestar atenção na época, estava começando no mercado financeiro, né? Então estava estudando aquela coisa toda e tal. Apesar de eu não ter, infelizmente eu não tenho nota de corretagem desse período. A nota de corretagem mais antiga que eu tenho é de 2006, eu até já publiquei aí, era a NET C4, né? Foi a primeira ordem que eu vi lá, que eu tenho comprovada, foi em 2006. Faz tempo. Mas, enfim, o que eu fazia? Eu começava a ver e falava assim, cara, a corretora tal falou que a ação do Banco do Brasil vai bater tanto. Anotava. A corretora tal falou que a ação do Banco do Brasil vai bater tanto. Eu anotava. E aí eu anotava o que os analistas das corretoras estavam indicando. Cara, a ação vai bater tanto, vai bater tanto, vai bater tanto. Aí eu fazia um comparativo assim. Eu falei, bem, então eu tenho tantos analistas recomendando a compra deste ativo, falando que vai valorizar, em média, entre eles, tantos por cento. E aí, beleza. E aí eu ia lá e falei, bem, então deve ser uma boa comprar isso aqui e tal. Tava engatinhando. Eu ia pela opinião dos outros, por mais que fosse de um analista, por mais que o analista ele é uma pessoa certificada, cara, ele é um funcionário da corretora. Então, aquele funcionário da corretora é o seguinte, ele está me indicando uma compra. Claro que quanto mais eu ganhar dinheiro, mais tempo eu vou ficar na bolsa, o que é melhor para a corretora. Porém, se o mercado vira, entendeu? Cara, eu tô pagando a ordem para a corretora do mesmo jeito. E aí depois eu não podia bater na porta dele e falar assim, pô, cara, tu falou que ia valorizar tanto e não valorizou. Pô, me dá meu dinheiro. Não dá para eu fazer isso. A decisão foi minha, né? Eu segui o cara porque eu quis. E aí eu fazia lá um estudo numa planilha, né? E aí eu ia lá e colocava e falava, bem, então vou comprar ação tal, tal, tal. E aí, em paralelo, eu ia estudando, ia vendo gráficos de outros analistas. Então é assim que tem um triângulo. Pô, um OCOI. Pô, um OCOI então identifica assim. E aí eu comecei a ir vendo esse tipo de informação. E aí o que foi acontecendo ao longo do tempo? Eu comecei a ver que mesmo com aquele meu estudo, eu falava assim, cara, mas o cara falou que ia bater tanto. Em média, estava tanto. Tantos analistas falaram isso, mas não bateu. E aí, na época, a Bolsa nem tinha batido 100 mil pontos ainda. Na época, era assim, projetado Bolsa bater 100 mil pontos até o final do ano. Bolsa vai superar os 100 mil pontos até o final do ano. Cara, quantas vezes eu vi esse tipo de notícia e não bateu 100 mil pontos? Não foi lá e subiu. E aí, o que aconteceu? Muitas vezes eu entrava, cara, tá todo mundo falando. Por quê? Porque quando começa a ter muita notícia, você gera muita euforia. E quando você tem euforia no mercado, tá perigoso. Por quê? Porque quando você começa numa euforia, quando o mercado tá lá em cima, cara, o dinheiro esperto, que a gente chama, ele tá saindo, cara. Você lá, que é pessoa física, tu tá entrando, né? Porra, tá todo mundo querendo comprar, a bolsa batendo recorde, subiu pra caramba, tá todo mundo ganhando, eu quero ganhar também. E aí tu chega ali, ó, atrasado. Todo mundo na euforia, enquanto o grande investidor, ele precisa desta euforia para ele sair da posição dele que ele já tinha comprado lá atrás, cara. Que já estava posicionado lá atrás, só que ele precisa ter liquidez. Ele precisa ter alguém que vá lá e queira comprar aquilo que ele está vendendo. Se não tiver ninguém querendo comprar, ele não consegue vender bem. Então, muitas vezes, quando você tem um noticiário que fala assim, bolsa vai bater tanto, bolsa vai subir mais tantos por cento, até o final do ano a bolsa chega a tantos por cento.
120 mil pontos, 130, 140, seja lá o que for. Cara, eu já vi o analista falando que Bolsa ia bater 150 mil pontos, cara. 150 mil pontos. O que nós fizemos no ano passado, recorde, máxima histórica, foi bater 131 mil pontos em junho. 131 mil pontos. Tu acha que, pô, eu não lembro se foi no ano passado, tá? Mas 150 mil pontos, eu já vi a projeção. Cadê? Faltaram 19 mil pontos. Tu entrou em 131 mil? Porque, pô, caraca, a bolsa tá subindo, máxima histórica, vai subir mais. Então, cara, se você tá aqui por conta desta pergunta, na verdade, eu não vou te responder essa pergunta. Uma que eu não acho que vai ter, eu já falei, né? Eu tô posicionado vendida, eu tô um pouco descrente em relação ao cenário. E eu tenho vários vídeos aí de cenário econômico falando. Teve o vídeo que eu falei de custo energético. Eu acho que vai ter ainda aumento de inflação novamente. Eu acho que a taxa de juros vai rodar alta ainda por muito tempo para conter essa inflação. Acho que passaremos por problemas aí nos próximos meses. Acho que a China indo mal, o Brasil vai mal. Apesar da gente ter tido gringo entrando no país. Tivemos gringo entrando no país, é inegável. Vê a alta que a Bolsa teve. Quando começou a ter alta, eu falei, a Bolsa tá esticada. A Bolsa tá esticada. A Bolsa tá esticada. Principalmente lá no meu Instagram. Ó, não tô pensando em compra, tô pensando em venda. Ó, tô vendendo. Ó, não tô pensando em compra, tá muito esticado, tem que corrigir. E aí o que ela fez? Ela já foi, ela bateu um topinho duplo, né, precisando confirmar. Hoje ela ia confirmar esse topo duplo, né? Hoje, dia 1º de setembro, ela ia confirmar esse topinho duplo, né? Mas até então o mercado rejeitou, o comprador rejeitou e falou, nada disso, aqui não vai cair não, aqui vamos subir, tá? E aí eu cheguei agora da rua, vou dar uma estudada. Pode ter sido por indicador econômico, tá? Pode ter sido por indicador econômico, acho que o PIB veio bem. Então vou dar uma olhada se foi isso que animou a Bolsa. Mas olha só, cara, presta atenção. Não vá, a dica que eu te dou, se é que eu posso te dar uma dica, se você só analisa isso, né? Cara, não vá pelo que você está lendo no jornal. Não vai. Porque quantas vezes, e eu já estou há muito tempo, né, no mercado, não é a primeira vez que eu leio esse tipo de notícia. E fora que eu já vivi na própria pele, tá? Cara, mas Marcelo, o analista falou que vai bater 150 mil pontos. Cara, não vai. Não vai nessa. Não entra nessa. O analista falou que vai bater 150 mil pontos, eu faço leitura de gráfico. E eu gosto de ler o cenário macroeconômico também, tá? Cara, o gráfico, olhei aqui o gráfico, vai bater 150 mil? Ah, Marcelo, subiu, tá armando o pivô, projetei aqui a terceira onda de FIBO. Pô, aliás, se você não sabe sobre FIBO, tem aí, vou deixar um cardzinho aí para você saber um pouquinho mais sobre FIBO, né? Como é que eu utilizo o FIBO. Pô, projetei aqui a terceira onda 100%, tal, tá batendo 150 mil. Pô, então, ó, dentro da análise que eu faço também, pô, tá batendo 150 mil. O cara também falou que ia bater 150 mil. Pô, legal. Né? O cenário macroeconômico, pô, não, a economia tá forte, o Brasil tá crescendo, né? O ambiente externo tá bom, né? O ambiente externo tá bom e tal, o mundo quer o Brasil. Cara, vai subir. Pô, beleza. Então eu tenho uma leitura macroeconômica, eu tenho uma leitura do gráfico e as pessoas que acompanham, inclusive o jornal, cara, a galera tá olhando com bons olhos. Então, pô, beleza. Então a gente está juntando informações, eu também estou analisando e com base nisso a gente está formando uma opinião. Mas eu não estou seguindo o que o cara está falando. Eu ouvi o que o cara falou, com base naquilo que eu ouvi, eu fui analisar, fui em busca de informação, tirei minha própria conclusão. Porque se chegar amanhã e não bater, cara, quem investiu fui eu. Mas quem fez a leitura fui eu também. Só que para minha leitura, cara, pode ter certeza, eu olho o gráfico, mas eu não olho o gráfico e não vejo mais ninguém falando de gráfico. Eu acompanho outras pessoas também. O que é que as outras pessoas estão falando? Será que elas estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo? A gente interpreta. Será que eu não vi um sinal que estava aqui? Será que eu não vi que o volume estava diminuindo? Eu sinalizei isso no meu Instagram. Eu sinalizei isso 2 vezes no meu Instagram. Quando a bolsa estava subindo, não essa última alta. Eu acho que foi lá para março. Não lembro quando foi. Certa resposta. Foi um momento que a bolsa estava subindo. Eu falei, ó, a bolsa está subindo, mas o volume está caindo.
O volume comprador está caindo, a bolsa continua subindo. Tem uma divergência, é baixa. É baixa, a bolsa está subindo, mas não tá justificando isso, é baixa. Dentro da minha leitura. Vai que eu não estivesse vendo o volume caindo. Eu poderia não estar vendo e um outro analista podia ver. Então, a gente vai lá, eu falo, mas eu não sou o dono da razão. Cara, caramba, o cara falou isso e eu não vi. Aquele cara lá chegou e falou que o volume estava caindo, o volume estava na minha cara e eu não vi, pode acontecer. Então, eu falo, mas eu estou antenado no que os outros estão falando, nas pessoas que eu confio, né, estão falando. Então, a gente vai juntando informações. E eu já falei isso, inclusive, com assessoria de investimento. Cara, a relação que você tem que ter com o seu assessor é uma relação de confiança. Entendeu? E eu tenho isso, eu tenho essa relação. Só que o que o cara me fala não é verdade absoluta. Pô, se ele falou para mim é lei. Se ele falar, Marcelo, mas a economia está voando, eu vou falar, não está não. E aí a gente vai conversar, porque para ele estar falando que a economia está voando, ele está com uma leitura que eu não estou, e eu quero saber qual é a leitura dele. E aí eu vou falar por que eu não acho que a economia vai estar voando. E aí cabe a mim decidir se eu vou fazer aquele tipo de investimento ou não. Se vale a pena me posicionar da forma que ele está falando ou não. Não quer dizer que se ele falou, eu vou lá e vou fazer. Não é isso. Então por quê? Porque você tem que ter uma relação, por mais que seja de confiança, mas é uma relação de troca. É uma relação que você ouve, você se posiciona e ele te ouve. Quando você está lendo aquela notícia ali, cara, não se engane. Muitas vezes você tem uma instituição financeira que está baita posicionada. Cara, e precisa sair daquela posição. Para quem que ela vai vender, cara, se não tiver ninguém querendo comprar? Imagina um jornal falando assim, ó, cara, o cenário não tá bom não, hein? A coisa vai azedar. E aí tá todo mundo comprado, os institucionais estão lá comprados. E aí tu fala assim, a coisa vai azedar, hein? E aí o cara vai vender para quem? Tá saindo no jornal. Tudo. Por isso que a gente tem a seguinte frase, cara, quando tá na euforia, toma cuidado. Euforia, tu tem que estar pensando em venda. Quando todo mundo tiver, ó, cara, com cagaço, com medo, tu pensa em compra. É o dinheiro esperto. Você tem que estar um passo à frente, cara. Para você estar um passo à frente, você tem que estar antenado. Né? Eu faço leitura de gráfico, você pode fazer leitura de fluxo, né? Se é outra coisa, não tem problema. Análise fundamentalista, não tem problema. Mas assim, eu estou analisando e dentro daquela ferramenta, eu tenho que dominar aquela ferramenta. E aí dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu estou estudando, cara, o cenário não está bom. Eu não sei quando que vai azedar. Mas falar que o cenário está bom, não está. Ninguém sabe, e eu não estou falando que vai acontecer crise não, tá? Mas ninguém sabe assim, a crise vai começar no dia 20 de janeiro. Cara, tu não sabe. Mas tu fala assim, putz, há quanto tempo eu venho falando da Alemanha? Ó, a Alemanha vai ser a primeira a puxar a Europa. A Alemanha vai ser a primeira a puxar a Europa. Não está dando outra. Entendeu? Então, por quê? Porque você lê o cenário. Para ler o cenário, você lê, você estuda, você ouve um, ouve outro, vê os dados econômicos. Eu faço o esquenta da semana, é para falar dos dados econômicos. E aí depois a gente vai batendo. E aí pega um dado com o outro e tu fala assim, caraca, e ó, isso aqui, essa combinação de dados não é boa não. Tu não vê um dado isolado. E aí você começa a ir vendo e você vai entendendo como é que a coisa funciona. Então, hoje, eu nem ia subir esse vídeo hoje, ia subir um outro vídeo, estava programado para subir um outro vídeo, mas eu resolvi subir hoje porque eu falei, cara, a gente está chegando no final do ano, a gente está em ano eleitoral, entendeu? É um ano de volatilidade, cara, e eu acho, apesar de ter gringo entrando no Brasil, e isso ficou claro em agosto, se o gringo não quiser, a bolsa vai cair, cara. Se por algum motivo o gringo não quiser mais o Brasil, a bolsa vai cair. Não tenha dúvida disso. Entendeu? Então a dúvida é, quando é que o gringo vai realizar? Vai ser no curto prazo? Vai demorar? Ele vai ficar aqui por mais tempo? Tá? Então assim, se você leu, pô, a bolsa vai bater tanto? Cara, analisa você. Não despreze o que está escrito. O cara é um analista, o cara tem certificação para estar falando por aquilo dali. Porém, você vai analisar. Você vai atrás. É claro. Por quê? Porque, cara, quem está tomando a decisão é você. Quem está apertando o botão é você. E quem é o dono do dinheiro é você. A corretora, ela vai ganhar dinheiro você comprando ou você vendendo.
O grande lance é que se você compra e perde dinheiro, pode ser que com o tempo ela perca cliente. Então, para a corretora não é vantajoso. Porém, se a corretora está baita comprada, ela precisa vender. Vender ainda com lucro. E aí, quanto que ela ganha mais? Vendendo ou ganhando a tua corretagem, ganhando a corretagem de alguns clientes? Ela ganha de algumas formas, né? Então, cara, o dinheiro é teu. Analisa você. Toma a sua decisão. Se dedica, estuda, escolha um tipo de análise. Pega, vai atrás. Não fica achando que você é o rei da cocada preta. Divide opinião. Ouve o que um está falando, ouve o que o outro está falando e forme a sua opinião. Isso, te digo, cara, por prova mesmo, já passei por isso, relatei um pouquinho da minha história no início, como é que era lá nos primórdios, né, como é que foi, e essa é a lição que fica. Beleza? Então achei importante dividir aí esse vídeo com vocês. Não esquece, curte o vídeo, ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!